Olá, tudo bem com vocês? A pedido de uma loja aqui da região, uma loja de produtos alimentícios, principalmente para crianças, alimentos congelados e uma alimentação mais saudável, eu fiz um vídeo falando sobre o impacto do uso de bicos artificiais e da sucção não nutritiva sobre a introdução alimentar. Então, o vídeo que vai seguir hoje é esse vídeo editado pela empresa e que eu gravei com bastante carinho para vocês, tá bom? Beijo, até semana que vem. Olá, tudo bem? Meu nome é Karina Ziquim e dando continuidade a essa série de vídeos do Papa Rica, hoje eu vou falar para vocês sobre os impactos do uso de bicos artificiais sobre a introdução alimentar do bebê. Quando o bebê recebe o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, conforme o aleitamento materno vai ocorrendo, a criança vai se desenvolvendo de uma maneira adequada. Isso significa o quê? Conforme o bebê mama, projeta a mandíbula para baixo e para frente, faz a extração do leite e volta e retrui a mandíbula, esse movimento é um exercício diário que a criança faz e é como se fosse um pilates, uma fisioterapia ali da boca. Então, cada vez que o bebê mama, ele está exercitando esses músculos da face de uma maneira correta, né? Isso inclui bochecha, lábio, língua, fazendo com que os ossos da face, principalmente da cavidade bucal, eles se desenvolvam da maneira mais adequada possível. O resultado disso, a longo prazo, é o quê? É o desenvolvimento de estruturas corretas. Então, a gente sempre fala o seguinte, que a boca, quando ela tem uma oclusão correta, ela tem o quê? É como se a tampinha, que é a maxila, encaixasse sobre a caixa. Então, a tampa, a maxila, todos os dentinhos de cima, eles têm que cobrir todos os dentinhos de baixo. Então, a tampa cobre a caixinha. Mas e se o bebê fez uso de mamadeira, a mãe, porventura, não pôde amamentar, a criança não pode receber o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, e fez uso de mamadeira, ou, apesar de estar mamando no peito, ela fez uso de chupeta, fez ou ainda faz uso de chupeta. O que acontece? Ela tem um desenvolvimento das estruturas de uma maneira inadequada. Então, o movimento que a criança naturalmente deveria fazer de mandar a mandíbula para baixo, para frente, ele não vai ser realizado. Isso significa o quê? Que a gente altera a zona de crescimento da mandíbula, que é esse osso móvel, como eu falei para vocês. Alterando essa zona de crescimento, a criança vai usar os músculos de maneira inadequada, de maneira incorreta, e esses músculos que dão forma ao osso. Então, os ossos da face vão se desenvolvendo de uma maneira incorreta. Isso significa o quê, então? Por exemplo, uma criança que faz uso de chupeta, um uso prolongado, né, da chupeta, ela acaba abrindo o osso aqui da frente. A gente está falando sobre introdução alimentar, né? Então, vamos imaginar que o bebê às vezes nem tem dente ou tem 1 ou 2 dentinhos. Mas o problema é que a chupeta, ela não está entortando o dente. O dente, ele vem como consequência. Ela entorta o osso. Se vocês olharem aqui, olha, compara um com o outro. Então, o desenvolvimento do osso é alterado. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma maxila projetada para frente e para cima. Consequentemente, o céu da boquinha da criança, ele fica com um formato inadequado, porque a língua, ela não foi tonificada como ela deveria ter sido no peito. Isso significa o quê? Com isso, a criança vai ter um desenvolvimento dos ossos inadequado. E na hora que ela fechar a boquinha para se alimentar, mesmo que ela não tenha dente, tá? Isso é importante salientar que a criança, o bebê, ele pode ter toda a introdução alimentar, independente da presença ou não de dentes. Então, toda a fase progressiva de alimentação, de texturas e consistências, ela tem que ocorrer, sim, independente da presença de dentes. A criança consegue se alimentar assim, tá? É comum a gente encontrar pacientes edêntulos, pacientes que ainda não têm dentes e que já comem de tudo, já comem carne, já comem cenoura, tá? Respeitando a maturação, a idade correta do bebê para cada fase de introdução alimentar. Mas a criança, conforme ela faz uso de bicos artificiais, então aqui no caso eu estou mostrando chupeta, mas vou mostrar um outro modelinho para vocês. Às vezes a criança faz uso de mamadeira e usa a mamadeira de um dos lados. O bebê fica ali muito tempo com o bico da mamadeira deitado ou dorme com aquela mamadeira na boca. O uso inadequado, olha, ele pode cruzar a mordida. Vocês estão vendo? A tampa não está encaixando certo na caixinha, como a gente diz. Então a maxila, os dentes de cima e o osso de cima, ele está deformado em relação ao osso de baixo. Isso não está em harmonia. Então, em qualquer uma dessas situações, ou mesmo isso aqui, não necessariamente por bico. Às vezes a criança tem um hábito de sucção não nutritivo. O que significa isso? A criança chupa o dedo. E geralmente elas têm preferência por lado. É um dedinho de uma das mãos, esquerda ou direita, e ela vai chupar daquele lado. Isso também vai fazer como um pilates negativo, como uma fisioterapia negativa. Então, chupeta, mamadeira, dedo,
tá? Esses hábitos, eles vão fazer o quê? Eles promovem uma alteração da conformação do osso, então vai entortando o osso. Se os músculos, então, não são usados de uma maneira correta, como eu falei para vocês que tem que ser dessa maneira aqui, mesmo que a criança não tenha dente, o osso vai entortando. Então, a gente olha no bebê e consegue ver que os ossos, eles estão alterados de conformação. Se o osso está alterado, a criança ela tende a jogar o alimento só para um lado, o lado que fica mais fácil. Então, se a gente tem uma mordida cruzada, por exemplo, um lado tá para dentro, a criança tende a comer de um lado e não do outro. Se a criança vai jogando o alimento só para um lado e não para o outro, isso vai favorecer o desenvolvimento da musculatura e do osso do lado que a criança mastiga, e do outro lado ele não desenvolve da maneira como deveria. Isso vai fazendo o quê? A criança vai ficando tortinha. Então, se a gente olhar o rosto do bebê, a gente começa a notar uma assimetria facial. Então, tem um desvio dessa região da linha média. Isso vai afetar, não é só cabeça e pescoço. Isso começa a afetar o desenvolvimento postural da criança. Então, altura de ombros e uma série de outros problemas. Então, o correto é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, desde que possível. Então, sempre buscar isso para que depois a criança, na introdução alimentar, não tenha esse tipo de dano em osso e em musculatura que possa prejudicar isso. Quem que vai ajudar nesse caso? Quando a mãe começar a fazer a introdução alimentar do seu bebê, é importante que ela cheque se o bebê está jogando o alimento de um lado para o outro. Esse movimento de lateralidade, que é o que todos nós devemos fazer, jogar o alimento de um lado para o outro e mastigar com os dois lados, esse é o correto. Se a mãe perceber que a criança não está conseguindo fazer esse movimento, ela precisa procurar uma fonoaudióloga, tá? O fonoaudiólogo é o profissional da área da saúde que vai ajudar nessa fase de introdução alimentar. Os que trabalham com motricidade orofacial. Isso é importante ser avaliado por um pediatra, por um odontopediatra. Às vezes também tem um problema subsequente, né? Que tá meio mascarado. A criança que faz uso de mamadeira e ela dorme com a mamadeira e já tem dente. É muito comum no consultório. A mãe chega pra gente e fala que o dente da criança ainda não terminou de nascer. Faz tempo que está nascendo e não consegue terminar de nascer. E quando a gente faz o exame clínico, a gente observa que, na verdade, não tem mais dente ali. O dente ele já foi todo corroído, né? O dente já foi todo consumido pela doença cárie. A gente chama isso de cárie de mamadeira. Então, o dente está em processo de erupção e ele já está sendo totalmente dissolvido porque a criança fica o tempo todo com a mamadeira na boca, ela mama várias vezes à noite na mamadeira e o leite de fórmula, ele é diferente do leite materno, né? Então, se a mãe não recebeu orientação de higiene, de escovação do dente, desde o primeiro dentinho, a gente pode ter prejuízos ali, porque a criança já não vai ter o dente, então ele não termina de erupcionar, ele já vai sendo estragado com o tempo, e isso também vai prejudicar na introdução alimentar, porque a criança muitas vezes ela vai ter uma ou outra recusa, e às vezes a mãe nem sabe que o dente, ele, na verdade, ele já deveria estar ali, só que ele já foi inteiro desgastado pela doença cárie. Então, o uso de bicos artificiais, às vezes as avós, isso era muito comum antigamente, mas ainda acontece, elas colocam açúcar no bico da chupeta, tá? Para que a criança fique mais calma. Para acalmar o choro da criança, principalmente aqueles que têm que cuidar, né? Os pais precisam sair para trabalhar, a criança tem que cuidar. Então, eles acabam colocando o açúcar no bico e isso vai trazer muito prejuízo para a criança também. Então, às vezes, a criança não está conseguindo comer porque ela está sentindo dor. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Um abraço.